Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Stephanie e eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. E eu vim a convite do professor Bruno falar um pouco da minha tese, como eu estou desenvolvendo, do meu tema de pesquisa como um todo. Aproveito para agradecê-lo pela oportunidade de participar de um projeto tão interessante. É sempre muito bom saber de iniciativas como essa, de divulgação dos trabalhos dos nossos colegas, e fico feliz de alguma forma eu poder contribuir com a minha pesquisa. A minha tese, ela se intitula como As várias faces do imperador, a imagem de Justiniano nas cunhagens e nas fontes literárias do século VI, e eu sou orientada pelo professor Fábio Duarte Joly. Eu optei por dividir minha apresentação em 3 partes. Na primeira eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o contexto, para vocês se situarem. Em seguida eu falo sobre os meus objetivos, como eles estão me guiando na escrita da minha tese, e por fim, das minhas fontes e hipóteses também. Aproveito para falar que quem tiver dúvidas ou quiser conversar comigo sobre o que eu vou expor aqui, pode entrar em contato comigo. Vou deixar o meu e-mail disponível com o professor, e também para quem quiser referências bibliográficas ou discutir sobre outros temas dentro da história bizantina, no que eu puder ajudar, tudo bem? Então, pessoal, vamos dar início à apresentação. Como eu disse no início, eu vou falar um pouco do meu contexto. O contexto dentro da minha pesquisa é o governo de Justiniano. O governo de Justiniano aconteceram muitas coisas, é um período bastante longo, e dentro da historiografia também ele é bastante estudado, ainda pouco estudado no Brasil, mas os estudos fora do Brasil, ele é um dos imperadores bizantinos que a gente encontra mais pesquisas e trabalhos sobre. Eu trabalho com a representação da imagem desse imperador nas moedas e nas fontes literárias do período, mais especificamente na obra A Crônica de João Malalas e na História Secreta de Procópio de Cesareia. Como eu disse, é um governo bastante estudado, tanto que muitos estudiosos colocam o século VI como o século de Justiniano. Dentre os eventos, acontecimentos que ocorreram nesse período, a gente pode falar sobre as guerras de reconquista, que foram empreendimentos políticos militares que ocorreram nos antigos territórios do Império Romano, que no século VI estavam sob o domínio dos povos bárbaros, que seriam os ostrogodos, os vândalos, os francos, os lombardos, e contra os persas no Oriente. Podemos também falar sobre o Código Jurídico, a organização do Código Jurídico também feita pelo imperador, pelas obras arquitetônicas de construção e fortificação em Constantinopla e nas demais cidades do Império, também pelas intensas perseguições religiosas, a luta pelo fim das heresias e do paganismo, tanto que o Justiniano convocou, se não me engano, em 553, o segundo concílio de Constantinopla. Foi o imperador que atuou intensamente dentro dessas questões, e também de algumas coisas, de alguns desastres naturais, muitos desastres naturais, a chegada da peste. Por isso, eu tentei resumir nesse texto, que cortou um pouquinho com a minha imagem, que é o governo de Justiniano, é reconhecido pela historiografia como um período de grandes conquistas políticos militares que marcaram o restabelecimento de um forte de um forte domínio imperial no Ocidente, pela organização do Código Jurídico, por grandes construções e disputas religiosas em defesa do cristianismo. Ao mesmo tempo, foi visto como uma autocracia marcada pelas perseguições, a chegada da peste e de vários desastres naturais. Os primeiros sucessos alcançados com os empreendimentos militares foram seguidos de profundas dificuldades. A Igreja de Santa Sofia, talvez a sua maior realização, deve sua existência a um sério motim que quase levou à queda do próprio imperador. No entanto, segundo Michel Mas, mesmo com essas ambiguidades, o reinado Justiniano pode ser visto como um momento de grandes transformações, em que elementos cristãos, romanos, gregos se fundiram e uma nova identidade cultural, que os historiadores modernos chamam de Bizâncio, tomou forma. Muitos desses problemas dessa ambivalência sobre Justiniano podem ser encontrados nas fontes. Por um lado, temos distintas narrativas sobre o imperador. Devido ao complexo contexto político-religioso do período, por outro, temos as representações oficiais com a imagem que o imperador buscou para si, que a miúde pode ou não revelar um outro ponto de vista.
passando para frente, eu vou arredar um pouquinho a minha imagem porque está cortando o texto. Como objetivos, eu sigo 3 que me guiam principalmente dentro da minha escrita, que o primeiro é analisar a representação do imperador Justiniano nas cunhagens e nas fontes literárias do século VI, mais especificamente na Crônica de João Malalas e na História Secreta de Procópio. O segundo, examinar os pontos de proximidade e de afastamento entre a imagem oficial do imperador e a literária. E o terceiro e último, entender os processos iconográficos e retóricos envolvidos na construção da imagem desse imperador. Passando para as fontes, vamos começar com os artefatos monetários que nos dão perspectiva da imagem oficial do imperador e de seu governo. As moedas no mundo romano exerciam outras funções além da econômica. Elas também eram um importante meio de comunicação e divulgação da imagem imperial, através dos símbolos, imagens e legendas presentes em seus anversos e reversos, além da sua produção em massa. Foi o que eu tentei resumir nesse texto. Cada moeda cunhada em Constantinopla ou nas demais oficinas espalhadas por todo o território imperial era um documento oficial e, como tal, representava uma expressão oficial do imperador e de seu governo. Além de sua função econômica, as moedas difundiam crenças, memórias, comemorações e perspectivas daqueles presentes nos anversos e reversos, por meio das legendas e imagens ali contidas. Elas exprimiam a intenção do representado, nesse caso do imperador, como ele gostaria de ser visto, o que ele desejava associar à sua imagem, mas também o que a sociedade esperava de alguém com seu status. Uma variedade de rituais, textos e imagens deram expressão visual e simbólica às numerosas funções do governante, divulgando os múltiplos benefícios do governo imperial. Também a gente pode fazer referência a algumas pesquisas recentes que têm trabalhado com a hipótese de que as cunhagens poderiam trazer mensagens para públicos específicos, o que explicaria mensagens diferentes em diversos tipos de moeda. Assim, por exemplo, se o imperador desejasse o apoio das províncias, determinadas moedas falariam sobre isso, o que não seria necessariamente cunhado nas que iriam circular em outros públicos. Da mesma forma, o material que a moeda era cunhada poderia influenciar na mensagem da moeda. As elites tinham acesso a denominações mais altas, como ouro, prata, e as classes mais baixas as menores. Também é importante destacar a questão da moeda como um meio de comunicação, não como propaganda. Propaganda é um termo, talvez, eu pelo menos prefiro evitar o uso da minha pesquisa, porque é um termo que inclui conotações modernas de engano e manipulação, o que não se enquadra para as moedas romanas, já que as moedas, as mensagens que eram cunhadas nas moedas, elas realmente quem cunhava acreditava nas mensagens que estavam passando nas moedas, não tentavam, vamos dizer, enganar e manipular o público. Passando aqui para um exemplo que eu trouxe das minhas moedas para vocês poderem acompanhar comigo. Da mesma forma que as moedas modernas, as moedas romanas têm a cara e a coroa. A cara seria o anverso e o reverso a coroa. Como o anverso é a primeira figura, o que nós temos? A representação de Justiniano sentado frontalmente em um trono, com uma auréola em torno da sua cabeça, usando trajes consulares. Na sua mão direita ele segura um mapa, que seria um lenço que não um mapa geográfico, é um lenço que os imperadores abanavam no início dos jogos no hipódromo. À esquerda uma cruz. Em torno da moeda a inscrição Dominus Noster Justinianus Perpetuus Augusto e a casa de cunhagem, que é Conobi. No reverso, a gente tem a representação de 2 anjos, que eu escrevi 2 vitórias segurando uma longa cruz e um cedro. Em cima de cada uma, 2 estrelas com a inscrição e a casa de cunhagem. Por que eu coloquei 2 vitórias? Que, na verdade, esses anjos fazem referência à deusa Vitória, que no século VI adquiriram a sua imagem foi se transformando e adquirindo outros significados, se afastando dessa imagem de deusa ligada ao paganismo para uma imagem cristã. Então, a gente vê essa transformação de alguns símbolos e vê também que esse processo de cristianização da imagem foi longo, que no século VI ainda a gente tem referências a algumas imagens, a toda uma tradição iconográfica que podem remeter a não só ao Império até anteriormente. Se eu não me engano, a deusa Vitória começou a ser cunhada no período republicano, mas ela como personificação de Vitória Augusta, só a partir de Augusto. Como eu quis expor,
nesses dois pequenos parágrafos. Os símbolos, imagens e inscrições presentes nos artefatos monetários e em outros meios imagéticos faziam parte de um inventário tradicional de imagens que adquiriram seu significado durante o Alto Império, que continuaram sendo utilizados na construção da imagem imperial na Antiguidade Tardia, agora aliados ao cristianismo e sua iconografia. Porém, o processo de cristianização da imagem imperial e a evolução dessa teologia política demonstraram-se muito mais complexos e multifacetados. A iconografia cristã e a sua simbologia se espalhou lentamente pelo Império ao longo dos séculos IV e V, não conseguindo suplantar a influência pagã de imediato. Nas cunhagens de Justiniano, vemos essas tensões entre continuidade e transformação, pois ao mesmo tempo são utilizados símbolos que remetem ao Alto Império em conjunto com elementos cristãos. Assim, o imperador conseguiu alinhar o passado romano com o presente cristão, personalizando seu poder, como podemos notar em sua iconografia e nos demais projetos implementados durante seu governo, como as guerras no Ocidente, a reorganização do Código Jurídico. Assim temos o imperador cristão, que utilizou desses elementos, os quais remetiam ao passado romano, como meio de legitimar as suas ações. Dessa forma, o imperador conseguiu promover sua imagem como modelo de imperador cristão, defensor da ortodoxia e que buscou, por meio das suas conquistas militares, unificar o império em torno de um credo único. Agora, falando um pouco sobre as fontes literárias, eu vou falar da Crônica de Malalas, que é o primeiro exemplar de uma crônica universal bizantina, que se inicia com a criação do mundo, portanto com Adão, até a época do próprio autor, que é o século VI. Ele escreveu durante o governo Justiniano. Essa obra é uma obra longa que foi organizada em 18 livros e provavelmente circulou em 2 edições. A primeira, referente ao livro 1 ao 17, foram escritos em Antioquia. A segunda contou com uma ampliação que foi adicionado ao livro 18, que é o livro que trata sobre o governo de Justiniano, que foi escrito em Constantinopla. Essa obra é muito interessante porque, além dos relatos dos governos dos imperadores, de toda uma história que perpassa a criação do mundo com Adão, o autor propõe toda uma cronologia bíblica em sincronia com uma cronologia secular, que era uma preocupação do homem bizantino nessa época, entender como se dava a cronologia bíblica com relação aos eventos que estavam acontecendo no período que ele estava vivendo. Conforme ele deixa claro para a gente no seu prefácio, o objetivo da obra dele foi duplo. Primeiro, estabelecer o curso da história sagrada conforme interpretado pela tradição da crônica cristã, e segundo, fornecer um relato resumido dos eventos que ocorreram no tempo dos imperadores romanos até sua própria vida. Já com relação à história secreta de Procópio, talvez vocês já conheçam, ela é bastante famosa. Ela é apenas uma das obras de Procópio. Ele é considerado o principal historiador de Justiniano e ele escreveu, além da história secreta, ele escreveu o panegírico das construções, que é referente às obras de construção e fortificação em Constantinopla e nas demais cidades do Império, que eu mencionei anteriormente. E também ele narrou todas as guerras de reconquista, também que a gente trabalhou no início. É uma obra longa, com 8 livros, que ele descreve a Guerra Vândala, a Guerra Gótica e a Guerra Persa. E ele era conselheiro do general Belisário, comandante militar do Oriente, e foi através desse posto privilegiado que ele escreveu as suas narrativas das guerras. Porém, a principal discussão com relação ao seu trabalho surgiu pela descoberta dessa obra História Secreta, que foi encontrada somente no século XVII, no Vaticano, e que inicialmente os estudiosos acreditavam que não era uma obra de Procópio, mas depois de estudos feitos com relação ao grego, ao estilo de escrita, concluiu-se que era de autoria de Procópio. Ele se propõe, ao contrário das outras obras, que eram panegírico, que então exaltava as obras do imperador, as obras de construção, e a história das guerras, que também tem um posicionamento positivo sobre Justiniano, ele se propõe nessa história secreta a relatar os acontecimentos que não pôde escrever em suas narrativas das guerras e não poupa críticas ao casal imperial, que seria Justiniano e sua esposa Teodora, assim como Belisário, que era o comandante militar do Oriente, e sua esposa Antonina. A gente pode dividir essa história secreta de Procópio em 3 fases.
em 3 sessões. A primeira é dedicada a Belisário Antonina, a segunda Justiniana Teodora e a última a administração e a legislação do Império. Apesar dessa narrativa não ser linear, o autor declara que se trata de um complemento da história das guerras, e mesmo o autor sendo remetido em vários momentos aos eventos descritos na obra anterior, quanto mais a narrativa avança, mais ela se torna uma crítica uma crítica ampla e geral do reinado justiniano. Procópio se esforça em apresentar uma imagem negativa do governo em questão, que, segundo o autor, produziu um clima de insatisfação geral devido às medidas perversas e corruptas e aos propósitos gananciosos do imperador. Por fim, para já não me alongar demais, eu coloquei as minhas hipóteses, que também podem ser resultados parciais do que eu já estou obtendo. Elas me guiaram no início da minha escrita e agora eu estou confirmando algumas delas. A primeira que eu queria trabalhar com vocês é essa, a imagem de Justiniano como conquistador militar, presente em grande parte da historiografia do período, proveniente da história das guerras de Procópio, é somente uma das possíveis representações desse imperador. O que eu quis dizer com isso? Que a maioria dos estudiosos desse período do governo de Justiniano utiliza amplamente a história das guerras de Procópio, e ela nos dá essa imagem de Justiniano, o Justiniano como um conquistador militar. Mas existem outras imagens possíveis de Justiniano. O próprio Malalas nos fornece outra imagem. Na sua crônica, a gente tem ele fala das guerras, ele fala desses empreendimentos militares, mas esse é somente um dos aspectos do governo de Justiniano. Justiniano aparece mais como um imperador construtor, um imperador teólogo, do que um imperador conquistador. E essa imagem de Malalas se aproxima muito da oficial, então elas têm uma aproximação, que eu coloquei aqui. As moedas, juntamente com outros meios de divulgação da imagem dos feitos imperiais, foram utilizadas como instrumentos de reafirmação política, auxiliando na manutenção e na construção de uma imagem louvável de Justiniano, atuando em consonância com os projetos políticos desse imperador. Por projetos políticos, eu estou me referindo às guerras, aos projetos arquitetônicos, à organização desse código jurídico e à atuação religiosa. Continuando com a relação às moedas, elas buscaram associá-lo ao imperador católico, defensor da ortodoxia e que buscou unificar o Império Romano em torno de uma única religião. Como eu disse também, a representação do imperador presente na crônica se aproxima da imagem oficial devido ao enfoque religioso da fonte e ao fato do autor fazer um amplo uso de documentos oficiais que foram divulgados pelo Império. Além do que já era divulgado pelo Império, dos avisos imperiais, da própria imagem do imperador presente em moedas, em estátuas, ele estava envolvido na administração imperial. Ele exerceu um cargo junto ao Comes Orientes, então ele também tinha acesso a documentos de arquivo. Então é uma fonte em si muito interessante. Por último, a representação negativa de Justiniano, presente na história secreta, repousa em acusações tradicionais contra o mau imperador que não atendeu às demandas e aspirações da elite em Constantinopla. Então, só para finalizar, eu gostaria de mais uma vez agradecer ao professor pelo convite e a vocês por terem paciência, por terem me ouvido. Eu tentei explicar da maneira mais clara que eu consegui, com essas limitações tecnológicas que eu tenho, como acho que vocês perceberam a minha falta de traquejo com o vídeo. Mas eu espero que de alguma forma a minha pesquisa tenha contribuído com alguma curiosidade ou na formação de vocês. Me coloco à disposição, como eu disse no início do vídeo, para tirar dúvidas, para conversar sobre esse tema de pesquisa. É importante também a gente ver outras pesquisas que saem dessa tradicional visão da história ocidental, que tem toda uma possibilidade, a gente tem várias possibilidades de se examinar uma história oriental, aqui no Brasil mesmo com toda a dificuldade proveniente da língua e do acesso à bibliografia. E o Império Bizantino, que não é nada mais, nada menos que o Império Romano Oriental, tem muitas possibilidades de análises, fontes riquíssimas, e eu espero que de alguma forma vocês se interessem e me façam disponível, como eu disse. Também vou disponibilizar, além do meu e-mail, esses slides. Muito obrigada mais uma vez pela paciência e espero que vocês tenham gostado da minha apresentação.